Fala pessoal, me chamo Pedro Arthur e nesse primeiro vídeo da série Open Science trago uma breve história da ciência a todos vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e de clicar em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Esse foi um dos primeiros pensamentos a acordar a humanidade do sono da ignorância e nos elevar a um novo nível de consciência. Para entendermos melhor o porquê, devemos voltar nossas investigações para essa linha do tempo, onde surgiu e quais as mudanças que essa forma de entender o mundo passou. Aparentemente, o pensamento científico tem raízes profundas na história humana, iniciando talvez na Grécia Antiga. Compondo esse cenário, temos nomes importantes como Anaximandro de Mileto, que foi matemático, geógrafo, astrônomo e possivelmente a primeira pessoa a sugerir a teoria da evolução, como Charles Darwin mostrou no século XX. Tales de Mileto, que de acordo com relatos fez muito pela matemática, mas por não ter deixado registro escrito, pode ter sido como Homero, uma figura célebre que recebeu crédito por muitas realizações, mas pode nunca ter existido. Também o famoso Aristóteles, intitulado pela revista Nature Reviews, o primeiro cientista da história, algo que eu discordo em essência, porém reconheço a sua importância para o surgimento da ciência moderna. Ele foi aluno prodígio de Platão na escola de Atenas, nesse caso ilustrada pelo pintor italiano Rafael, onde Aristóteles está com a mão voltada para baixo, mostrando o mundo dos homens, e ao seu lado Platão, com o dedo para o céu, apontando para o mundo das ideias. No decorrer dos séculos seguintes, o mundo passou por profundas transformações, onde essa forma de pensar foi completamente reprovada durante a Idade Média, pois ia de encontro aos ensinamentos da Igreja, restringindo assim o seu acesso a apenas uma parte do clero. Após 1000 anos de Idade das Trevas, como ficou conhecida a Idade Média, o mundo passou por uma fantástica revolução na forma de entender a realidade, período chamado de Renascimento Científico, marcado por profundos avanços nas ciências, possibilitados pelos estudos e experimentos de grandes personalidades. A razão passou a ser um dos principais objetivos daqueles que pretendiam desvendar grandes mistérios do mundo físico, e o ser humano como centro de muitos debates e expressões artísticas. Um dos ícones do Renascimento, Galileu Galilei, anulou as ideias de Aristóteles sobre o movimento e começou a explicar conceitos complexos como inércia, força e aceleração. Ele construiu um dos primeiros telescópios onde a soma das suas observações aos experimentos de Copérnico, outra ilustre figura do Renascimento, quebraram as ideias do grego Ptolomeu, que defendia a Terra como centro do universo. Porém, sofreram com isso, pois o geocentrismo proposto por Ptolomeu era o modelo reconhecido pela Igreja. Evidente que ambos passaram pelo Tribunal do Santo Ofício, onde tiveram que negar os seus estudos para assim fugir da fogueira santa. Anos depois, Galileu publicou escondidos seus achados. Uma das maiores inspirações de Galileu foi William Gilbert, considerado por muitos o primeiro cientista moderno. Isso porque Gilbert publicou na Inglaterra o primeiro livro significante sobre física, onde em seu prefácio ele descreveu a necessidade de experimentos certos e argumentos demonstrados, ao invés de conjecturas e opiniões de especuladores filosóficos. Relatou suas investigações com tantos detalhes que outra pessoa poderia replicar seu trabalho e verificar seus resultados, o que levou a muitas descobertas importantes sobre o magnetismo. Além disso, foi médico particular da Rainha Elizabeth I. Nicolau Copérnico, considerado o pai da astronomia moderna, criador da teoria heliocêntrica e um aplicado estudante da Universidade de Bolonha, a universidade mais antiga da Europa. Leonardo da Vinci foi matemático, engenheiro, inventor e um artista enigmático. Foi considerado um dos maiores gênios do Renascimento e da história da humanidade. Além deles, Francis Bacon, Andreas Vesalius, Johannes Kepler também formaram a essência do Renascimento científico. Nos séculos posteriores, outro movimento chamado Iluminismo fixou-se na Inglaterra e na França, depois se expandiu para o mundo com as suas ideias revolucionárias. Nesse período, espalhamos luz pelo mundo, descobrimos a pressão atmosférica, os espermatozoides, a circulação sanguínea, inventamos o microscópio, a vacinação e os primeiros jornais científicos com revisão por pares.
Um dos maiores nomes desse período da história da ciência foi Isaac Newton. Ele fez descobertas brilhantes em matemática, mais notadamente em cálculo, o que chamou de fluxos ou cálculo diferencial, que permitiu assim a medição de movimentos contínuos e de áreas de formas complexas. Estudou também as propriedades da luz e fez descobertas que passou a explicar as cores presentes na natureza. Se enxerguei mais do que os outros, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. A explosão de novas ideias foi tão significante que acabou moldando a sociedade como um todo. Chegando aos séculos XIX, XX e XXI, temos um avanço fascinante do método científico moderno. Tivemos o surgimento da ciência atômica, das baterias elétricas, a teoria da evolução de Charles Darwin, conceitos geniais da teoria da relatividade de Einstein, o entendimento sobre as galáxias e a expansão do universo. Tivemos o lançamento do primeiro telescópio espacial, o surgimento da psicanálise de Freud, o princípio da incerteza de Heisenberg, o descobrimento controverso da estrutura do DNA por Francis Crick e James Watson, que inclusive recentemente teve diversos títulos revogados por declarações racistas. Muitos debates apontam que o estudo de Rosalind Franklin merecia o devido reconhecimento, dados que Crick e Watson usaram em sua publicação. Recentemente, a Agência Espacial Europeia divulgou que o rover que chegará em Marte em 2020 será chamado de Rosalind Franklin em homenagem ao seu pioneirismo nos estudos do DNA. Ao lado de Rosalind Franklin, outro nome emblemático na história da ciência foi Linz Margulis, criadora da teoria endossimbiótica sequencial, que contrapôs assim uma das maiores leis da época, a evolução através da concorrência entre as espécies. Margulis apontou que em momentos da evolução da vida na Terra, a cooperação entre os organismos vivos foi vital para o desdobramento desse cenário. Margulis foi casada com Carl Sagan, um dos primeiros cientistas a estudar o aquecimento global e um dos maiores divulgadores científicos da idade contemporânea. Nas últimas décadas, desenvolvemos computadores, internet, aviões e robôs mais habilidosos que a maioria dos humanos. Clonamos mamíferos, percebemos ondas gravitacionais, aceleramos partículas para entender o surgimento do universo. Anotamos cerca de 3 bilhões de bases nitrogenadas do DNA humano e seus sofisticados mecanismos de expressão. Sintetizamos em laboratório uma bactéria com o menor genoma já conhecido. Desenvolvemos tecnologia capaz de editar o DNA, percebemos que a restrição calórica melhora e prolonga a vida de diversos organismos vivos. Visitamos Marte algumas vezes, inclusive nesse momento o Starman está em um carro Tesla se encaminhando para lá na ponta do foguete mais rápido e sofisticado já criado na história. Prolongamos a expectativa de vida humana e agora estudamos formas de nos tornar mais saudáveis nessa caminhada. Atingimos um recorde na produção de estudos que buscam preservar e recuperar a saúde do nosso planeta e ao mesmo tempo melhorar o nosso cotidiano. Estamos produzindo tantos dados científicos anualmente que já utilizamos inteligência artificial para gerenciar e extrair dados mais precisos desse acervo. Mas nem tudo é um mar de rosas, pois 90% de todo esse conhecimento produzido só pode ser acessado mediante a pagamento, as chamadas paywalls. Métodos para limpar energia, preservar o meio ambiente, avanços médicos, todos distantes de muitos profissionais e da maioria da população. A boa notícia é que após décadas de paywalls, diversos grupos e movimentos sociais passaram a fomentar e exigir o acesso livre à ciência. Esse debate atingiu proporções mundiais e mudou até mesmo a forma de alguns governos enxergarem a importância do acesso livre à ciência, assunto que explanarei mais nos próximos vídeos aqui da série Open Science. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo e contribuir assim com a divulgação científica no nosso país. Lembre-se também de me seguir nas redes sociais e acompanhar o que eu penso por lá. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!